Você apresenta conduta ética no seu trabalho? E como que tá a ética? Ela é prioridade na sua vida? Então eu sou Angela Brum, fundadora da ABA Academy, Escola de Gestão e Estratégia, e hoje nós vamos falar sobre condutas éticas no seu trabalho e na sua vida. O que é ética? Quando nós começamos a analisar todas as decisões morais que eu conduzo e escolho na minha vida, ela é tratada como relações éticas que eu estabeleço. Então nós temos um tripé: moral, direito e ética. Os três se conectam e se conversam. O que é importante nós observarmos nesse tripé? Na ética, por que isso é bom? Essa é a nossa pergunta. Por que é bom ser ético? Já se fez essa pergunta alguma vez? E quando a gente começa a se dar conta nessa pergunta, eu começo a me questionar por que para alguns é ético e por que para mim, na minha vida pessoal, no meu trabalho, é ético. E moral, o que o grupo considera ético? Então a ética ela é muito individual. Agora, quando eu penso em moral, o grupo concorda e aí já é um olhar mais do coletivo. Se o grupo concorda, eu faço. Se não, eu não faço. Então, a questão do consenso. É moral ou não é moral? E o direito, que é o outro ponto do nosso tripé, o que o Estado considera correto. Então, nós olhamos para o individual, nós olhamos para o grupo e olhamos para o Estado, né? Para todo um grande grupo. O que é direito? O que é lei? Né? O que eu tenho que me adequar para ser ético e para poder conduzir a minha vida de uma forma correta e adequada? Três fatores que nós consideramos muito importantes dentro desse contexto é os valores, o juízo de valor e a consciência. De repente, o que eu acredito como ser ético é um valor que eu carrego de berço, de casa, de família. Eu faço juízo de valor de algumas coisas, por exemplo, eu julgo, eu olho para as pessoas e crio os meus julgamentos. Como que é isso para você, né? Dentro do trabalho. Eu não conheço a história de cada um das pessoas que trabalham comigo, dos meus colegas, mas eu julgo, eu avalio. E aí, né? Como que é a minha ética? Que valores eu tenho que eu acredito e que valores o grupo tem? Sem julgamentos. Então, o nosso convite agora é que condutas eu tenho, que eu levo para o coletivo, que eu olho para o coletivo, será que é moral? Né? Será que o meu juízo de valor que eu estou fazendo de algumas situações, ele é conduzido de tal forma que para mim, né, para eu, ele faz bem? Ou como que soa isso para os meus colegas, para as pessoas que estão trabalhando comigo dentro desse mesmo ambiente? Dentro dos valores, juízo de valor e consciência moral, nós temos uma frase que ela é muito conhecida que diz assim: Deus ajuda quem cedo madruga. E aí nós nos questionamos em cima disso. Será que isso é uma crença? Ou será que realmente funciona, né? Deus ajuda quem cedo madruga? Que valores e que juízo de valores estão inseridos dentro dessa frase? Um exemplo bem bacana que é possível observarmos aqui é sobre os valores, né? Nessa mesma frase. Se para mim o valor é acordar cedo e estar no trabalho muito cedo, e eu tenho um ritual, uma rotina nesse acordar cedo, como que eu julgo as outras pessoas? Se para o meu colega que chega atrasado, para ele isso não é o valor, o que acontece comigo? Eu começo a criar um juízo de valor em cima dessa situação desse meu colega. Então, de repente, eu acredito que Deus ajuda quem cedo madruga, mas ele não. E tá tudo bem, porque esse é o que ele acredita, não é o que eu acredito. Só que daí isso começa a criar situações dentro das equipes de conflito, né? E aí entra num processo de consciência, né? Eu começo a me dar conta que isso é uma crença minha e que não é uma crença da outra pessoa, e aí começa a gerar situações que de repente, assim, o que funciona para mim como valor, para o outro não vai funcionar. E tá tudo certo para ele, tá tudo certo para mim. Só que aí é um processo de evolução. Começa a se construir uma caminhada em cima das questões éticas. Outro exemplo que a gente tem, que é muito conhecido também, que é a ocasião faz o ladrão, né? Então, de repente, eu, quando estou sozinho, tenho uma conduta. Quando eu estou no grupo, eu tenho outra conduta. E aí essa frase ela é muito presente, né? Será que a ocasião faz o ladrão? Né? Será que as pessoas aproveitam de situações quando estão sozinhos para realizar situações antiéticas? Então,
a gente começa a se dar conta de várias, né, situações e cria juízo de valor sem se dar conta e sem perceber. Então, o quanto isso interfere no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal e no nosso ambiente de trabalho. E outro exemplo, que é muito bacana e que também a gente já ouve falar, né, no senso comum, que é aqui se faz, aqui se paga, né? O aqui se faz, aqui se paga, de repente o meu conceito, né, nos meus valores, eu faço tudo muito correto e muito certo, porque eu não quero ser penalizado ali na frente. Agora tem pessoas que não creem dessa forma, né? Que aqui se faz, aqui se paga. Então, em algum momento na nossa vida ou no universo, enfim, as situações elas trazem essa resposta. Então, valor, juízo de valor. E o quanto eu tô consciente das minhas escolhas. E aí a gente começa a se dar conta que no mesmo ambiente de trabalho, eu tenho pessoas com valores diferentes, eu faço juízo de valor de outras pessoas porque eu não conheço ela, não conheço a história, e às vezes eu crio uma primeira impressão dessa pessoa e julgo ela sem conhecê-la, né? E, ao mesmo tempo, será que eu tô consciente desse juízo de valor? Será que eu tô consciente do quanto eu julgo ela e critico ela? Então, essa análise, essa reflexão, ela é muito profunda. Primeiro, eu olho para dentro, né? Eu olho para as minhas escolhas, eu olho para a minha história e o quanto isso me representa, para daí sim eu começar a ter o meu entendimento de sociedade, o meu entendimento de moral e do que é direito das outras pessoas. Responda a si mesmo. Quais são os meus valores? O que eu mais carrego como questões morais na minha vida? E que direitos eu tenho enquanto pessoa, né, enquanto família, enquanto vida social e enquanto trabalho? Que valores que eu carrego? O que eu mais valorizo nesse contexto? Outra questão que é muito importante é a seguinte: existe alguma coisa pela qual eu daria a minha vida? Se eu tivesse que fazer uma escolha, né, vamos partir desse princípio. O que eu comprometeria a minha vida? Por quê? Para quem e de que forma? Vamos trazer para o nosso contexto ética no trabalho. O que é importante então? Reciprocidade. Começamos a pensar assim, trabalho em equipe, né? O próprio comprometimento, o quanto eu sou leal, o quanto eu sou comprometido com tudo que eu faço, as questões de diálogo, de tolerância, atitudes éticas que eu tenho, né, de ser transparente e de ao mesmo tempo responsável por tudo que eu falo e por tudo que eu faço, né, o quanto isso tem um peso e é relevante, e isso nós vamos trazer sempre de berço, né? Nós vamos trazer da nossa história, da nossa essência, e o quanto eu consigo colocar essa essência no meu trabalho e nas minhas ações que eu realizo diariamente e a todo momento, o quanto isso é a nossa base para qualquer decisão que formos tomar na nossa vida profissional. Aí vem uma questão que ela é muito presente dentro do ambiente de trabalho, né? Por que hoje se fala tanto em ética? Por que isso está tão presente? E aí nós temos duas observações. Quais são os direitos do trabalhador? Quais são os direitos da empresa? Por que isso está muito presente? Hoje está sendo tudo muito questionado, né? A gente começa a se dar conta que hoje existe um questionamento a nível mundial, né, da questão de valores, de ética, de moral, de direito, o quanto eu tenho os meus valores e o quanto eu consigo aplicar, o que eu faço juízo de valor sem me dar conta, e quando eu faço esse juízo de valor, eu crio julgamentos, automaticamente a minha vida ela começa a se travar de alguma forma e a gente não entende o porquê dos resultados. Ontem eu estava lendo um material que dizia o seguinte, que a negatividade gera falta de imunidade nas pessoas. E olha o quanto isso interfere nas nossas escolhas. O quanto isso interfere dentro da nossa própria ética, né? Quando eu estou julgando inconscientemente, sem me dar conta do quanto eu estou criando imagens negativas das pessoas, das situações, do próprio trabalho. E aí, de repente, eu fico mal, de repente, ataca o estômago, de repente eu tenho consequências que eu não me dou conta. Mas e que julgamentos eu fiz, né? Isso reflete no físico. O que aconteceu que eu tô com falta de imunidade? Então, observar as situações, ela é muito importante. E aí a gente começa a se dar conta no seguinte, né? Eu estou tendo tolerância na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Eu estou observando os acontecimentos dentro do próprio trabalho. Eu estou conseguindo criar estratégias para ser ético e ainda olha para dentro da nossa casa, né? Em termos de cidadania, em termos de família, de respeito, de diálogo. Eu estou conseguindo abrir os meus pensamentos. E aí vamos fazer uma reflexão em cima dessa fala anterior. A positividade gera o quê?
imunidade. Se ela gera imunidade, eu começo a dizer o seguinte: então, a partir de agora, o meu exercício é se observar. O meu exercício é valorizar o que de fato eu tenho, é copo cheio ou copo vazio, né? Eu começo a observar o quanto eu valorizo o que eu tenho, agradeço o que eu tenho, né? O senso da gratidão. E aí entra a ética muito forte, porque quando eu agradeço, eu entrego para o universo que a minha satisfação por tudo que eu já tenho. E o universo, fantasticamente, vai me trazer mais do que eu já tenho, né? Então, a positividade, ela é o nosso olhar que deve ser priorizado a partir de agora. E para finalizar, nós vamos pensar na seguinte frase: o valor não está nos fatos, e sim nas atitudes. Não é no fazer e no ter, é no ser. E aí a ética, ela é muito presente. O quanto eu estou sendo eu mesmo, o quanto eu estou sendo eu verdadeiramente na vida pessoal, na vida profissional, nas minhas escolhas. Então não é entre ter e fazer, é no ser. Esse é o seu olhar. Então me conte, você está realmente focando nessas atitudes éticas? Está realmente sendo verdadeiro com você? Ah, não esqueça, se inscreva no canal, curte, compartilhe e toda semana terá vídeo novo para ajudar você na evolução da sua jornada.